Bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou o Dr. Thiago Simão, cirurgião plástico. Se você já me segue, obrigado pela confiança. E se você ainda não segue, clica aí em se inscrever para poder ter acesso a todos os nossos conteúdos. A gente vai estar postando vídeo todas as semanas, então vai ser um prazer enorme ter você nos seguindo e nos acompanhando. Hoje eu vim falar com você que morre de medo de cirurgia plástica. Eu vim hoje quebrar alguns mitos e te explicar como você pode perder esse medo. Então fique até o final que tem muito assunto interessante para você. Então bora para a vinheta. Então eu vou começar esse vídeo abordando os 3 principais motivos que as pacientes têm medo de fazer uma cirurgia plástica. São as 3 principais razões que levam muitas vezes as pacientes, mesmo desejando muito uma mudança no seu corpo, realizar um procedimento para deixar a autoestima dela mais elevada, muitas vezes essas pacientes acabam desistindo desse sonho por receios que a gente vai hoje desmistificar. A primeira razão que muitas pacientes têm medo é a anestesia. A anestesia assusta muitas pessoas porque ela pensa, eu vou ter que fazer uma anestesia geral, eu vou ficar inconsciente na cirurgia, será que eu vou acordar, será que eu não vou acordar? Bom, o que eu queria esclarecer para vocês é que a anestesia é a anestesia mais segura que tem. A paciente fica monitorizada o tempo todo através dos aparelhos e o anestesista fica do lado da paciente ali o tempo todo acompanhando a sua evolução durante a cirurgia e acompanhando os parâmetros no carrinho de anestesia, onde ele consegue avaliar como estão as funções vitais da paciente. Então ali ele consegue manter tudo sob controle, a paciente fica o tempo todo dormindo, a paciente não lembra de nada da cirurgia, não vê nada, porque a anestesia geral deixa a paciente totalmente inconsciente, ou seja, dormindo mesmo, e com isso a paciente não sente dor, não tem risco da paciente acordar no meio da cirurgia, de lembrar de alguma coisa. Então, a anestesia geral ela é muito mais confortável para a paciente e para a equipe que está operando. E também é a anestesia mais segura. Então, se você tem medo de cirurgia por conta da anestesia geral, pode perder esse medo. Outro medo muito grande das pacientes e que levam muitas a desistir da cirurgia é a cicatriz. A cicatrização varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma facilidade de cicatrização maior e que cicatrizam muito bem. Já outras pacientes têm uma cicatrização um pouco mais difícil, que a gente chama de cicatrização hipertrófica, ou seja, é uma reação exagerada, exacerbada do seu organismo ao trauma cirúrgico. Então, quando a gente corta a pele ali, você está traumatizando aquele tecido e aquele tecido vai procurar se regenerar através de uma cicatriz, através da cicatrização. Só que algumas pessoas têm uma tendência genética de fazer uma cicatrização mais exacerbada. Então acaba produzindo mais colágeno, mais cicatriz e faz com que a cicatrização fique um pouquinho mais alta, mais grossa. Porém, existem algumas medidas que nós podemos tomar antes e após a cirurgia para que essa cicatrização ocorra de uma forma mais natural e a gente diminua o risco de uma má cicatrização. Então nós utilizamos fios absorvíveis que dão menos reação, nós utilizamos a cola cirúrgica que ajuda as bordas fiquem melhor coaptadas, ajuda a impermeabilizar a ferida e ajuda também que a cicatrização transcorra de uma forma mais ideal. Além disso, nós utilizamos no pós-operatório as fitas de silicone ou gels de silicone que ajudam também aquela cicatriz a ir afinando com o tempo e tornando mais delicada, e outras alternativas que nós podemos utilizar em casos em que já evoluiu para uma cicatriz hipertrófica. Nós podemos fazer alguns tratamentos para ajudar aquela cicatriz a ficar mais baixa, mais fininha e mais bonita. Então, se você tem medo da cicatrização, a cicatrização, como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças. Tem solução, tem como deixar ela mais fina. E algumas cirurgias precisam de cicatrizes maiores, outras de cicatrizes menores. Isso vai depender mais da necessidade do corpo da paciente.
Então, se a paciente tem muita flacidez e precisa de remover essa pele, tirar esse excesso de pele que está causando a flacidez, ela vai precisar provavelmente de cicatrizes um pouco maiores, porque quanto mais pele se remove, maior a extensão da cicatriz. Então, algumas cirurgias, como a abdominoplastia, mastopexia, infelizmente, deixam com cicatrizes maiores. Porém, se a sua cicatrização é boa e se a gente toma esses cuidados para ajudar que a sua cicatriz fique ainda melhor, mesmo tendo uma extensão grande da cicatriz, essa cicatrização ela pode ocorrer de forma muito boa, muito natural, e com o tempo ela vai regredindo, ela vai diminuindo e ficando menos aparente. Então, existe um processo de remodelação dessa cicatriz que vai ajudando com que essa cicatriz ela fique menos evidente ao longo do tempo. E nós, quando vamos planejar uma cirurgia, nós procuramos sempre deixar essa cicatriz em áreas que sejam fáceis da paciente esconder, num biquíni, numa roupa de banho. Então, no caso da abdominoplastia, por exemplo, nós deixamos essa cicatriz bem baixa, seguindo a linha da calcinha, para que ela consiga esconder essa cicatriz e ela não fique aparecendo quando ela estiver na praia. E a mastopexia, nós utilizamos a cicatriz na região do sulco da mama ali e na região anterior aqui, a linha vertical, e deixamos essa cicatriz de forma que a paciente também consiga usar um sutiã, um biquíni, uma cortininha e consiga esconder mais fácil essa cicatriz. Então, a cicatriz não deve ser uma preocupação. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados com a cicatriz, mas saiba que a cicatrização, hoje existe tecnologia para que a gente consiga fazer essa cicatrização evolua de uma forma melhor. Outra preocupação muito grande das pacientes é o pós-operatório. O tempo de recuperação e se esse pós-operatório vai ser muito dolorido. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a dor no pós-operatório é muito relativa, depende de paciente para paciente. A maioria das pacientes sentem muita pouca dor ou uma dor muito tolerável no pós-operatório, o que é muito favorável para a sua recuperação. Já algumas pacientes são um pouco mais sensíveis e sofrem um pouquinho mais, mas nada absurdo. É uma recuperação, uma dor muito tolerável, é uma recuperação tranquila e as pacientes geralmente se recuperam num tempo em torno de 15 dias, 2 semanas. É o suficiente para que a paciente possa voltar às suas atividades, voltar ao trabalho, voltar a dirigir. Geralmente se recuperam muito bem no prazo de 2 semanas. Algumas pacientes podem demorar um pouco mais, mas a grande maioria se recupera até antes disso, dependendo, obviamente, do tamanho da cirurgia e da extensão da cirurgia. Muitas pacientes se preocupam com o tempo pós-operatório porque algumas vezes são mães que têm filhos pequenos e estão preocupados quanto tempo vai poder voltar a carregar o filho no colo, voltar a ter os cuidados com o filho. Então, geralmente, com 15 dias, a paciente já consegue carregar o bebê no colo e, dependendo da cirurgia, obviamente, se for cirurgia de mama, 15 dias. Outras cirurgias, por exemplo, como lipoaspiração, até antes, com 1 semana. Mas ela consegue ali, dentro de poucas semanas, já voltar a carregar o bebê no colo e poder cuidar do bebê com mais facilidade. Outras pacientes já se preocupam muito por conta de viagem. Às vezes a paciente mora em outro estado, em outro país. Quanto tempo eu vou precisar ficar em São Paulo para poder me recuperar? Geralmente 15 dias também, 15 a 20 dias, dependendo da cirurgia. E aí a paciente, depois desse período, já mais desinchada, sem os drenos, ela consegue voltar à sua cidade, ao seu país, dependendo de onde ela mora. E um terceiro grupo de pacientes se preocupa às vezes com o tempo de recuperação porque tem uma viagem agendada, já às vezes uma viagem de férias e quer ir para a praia e se preocupa com o tempo que vai levar para poder viajar. Bom, o que eu recomendo? Viagens a paciente pode realizar depois de 15 dias. Porém, se a paciente vai para um lugar de praia, um lugar quente, é bom que ela evite exposição ao sol. Com 15 dias, a paciente, embora em condições de poder viajar, de fazer as suas atividades diárias, ela ainda está inchada. Então, se expor ao sol,
vai fazer a paciente transpirar mais, vai inchar mais. O calor e o sol podem também fazer manchar a pele, se a paciente ainda tiver com alguns hematomas, alguns roxos. Pode também manchar a cicatriz, se a cicatriz ainda não tiver completamente cicatrizada. Então o que eu recomendo é que a paciente só se exponha ao sol, vá para a praia, depois de 2 a 3 meses. Antes disso, ela pode até viajar, mas não pode ficar se expondo ao sol. Então, pessoal, espero que tenha feito vocês perderem esse medo de cirurgia plástica, porque cirurgia plástica é a cirurgia mais segura que tem, é a cirurgia mais realizada no mundo e é a que tem menores índices de complicação. Se você olhar o número de cirurgias realizadas no mundo inteiro, a cirurgia plástica está entre os menores níveis de complicação. Então, se você gostou desse conteúdo e já começou a perder esse medo aí, eu peço que você curta esse vídeo para poder esse vídeo ter um alcance muito maior e poder atingir outras pessoas que também têm esse medo igual você tinha. E se você ainda não é meu seguidor, se inscreve aí no canal para que você possa assistir novos vídeos, possa receber a notificação. Clica aí no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e vai ser um prazer te ter aqui como seguidor do nosso canal. E se você já perdeu esse medo e está louca para fazer a sua cirurgia, é só clicar aí embaixo na descrição, nós vamos deixar os nossos links para que você possa entrar em contato conosco, agendar uma avaliação, vai ser um prazer te receber. Então, pessoal, muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Meu nome é Dr. Thiago Simão e eu realizo sonhos através da cirurgia plástica.